Oi gente, tudo bom? Bem-vindos, esse é o canal Shops. Eu sou o Carlos Frederico e hoje eu vou mostrar a vocês como eu faço slantes para o meu banco de leveduras. Bom, antes de a gente cair propriamente na questão dos lentes, vou só comentar um pouquinho com vocês a respeito do banco de leveduras. Para que a gente faz um banco de leveduras? O que interessa fazer um banco de leveduras? A mim, particularmente, o banco de levedura me remete a duas situações. Situação número 1 é a de que eu quero manter comigo algum tipo de levedura muito difícil de arrumar. Então, alguma cepa, alguma variedade que eu consegui em algum momento e depois para eu conseguir novamente seria muito difícil ou praticamente impossível. Então eu mantenho aquela cepa dentro do meu banco de leveduras para poder ter aquilo sempre à disposição. A segunda coisa é exatamente a disponibilidade. Então um banco de leveduras me permite escolher a levedura que eu quero, claro, dentre aquelas que eu tenho, mas a qualquer hora. Então eu não tenho dependência, eu queria fazer uma Weissbier, uma cerveja de trigo, vou lá olhar minhas leveduras e descubro que eu não tenho levedura para cerveja de trigo. Então eu teria que encomendar, eu teria que conseguir com algum conhecido. Então eu ter um banco de leveduras me dá essa flexibilidade. E para mim, particularmente, são dois motivos que me agradam muito. É a manutenção de leveduras que são diferentes de obter e a disponibilidade que eu tenho, a liberdade que eu tenho de escolher leveduras a qualquer hora dentro daquelas que eu tenho no meu banco. Claro que aí eu tenho estratégia, eu não tento duplicar leveduras que são mais ou menos do mesmo perfil, porque afinal de contas é trabalho. Manter um banco de leveduras é trabalhoso. E quanto maior o seu banco de levedura, mais trabalhoso vai ser. Então a gente tem que ter uma estratégia, quais leveduras que eu vou armazenar. E essas são as que eu mantenho. Enfim, dito isso, vou mostrar a vocês um preparo. Eu vou preparar 50 ml de meio. Eu utilizo uma proporção de 5% de agar alimentício. É muito, normalmente a gente usa entre 2% a 3%, mas esse agar alimentício é um agar um pouquinho não tão eficiente, então eu tive que aumentar a proporção de agar para poder garantir que o meio fique sólido. Vou colocar um pouquinho de nutriente de levedura, eu uso Cervomyces, vocês vão ver. Não tenho como pesar. Eu uso uma ponta de faca, uma pitadinha de Cervomyces, e ainda assim, muito provavelmente, é um mundo acima do que eu precisaria utilizar. Tá? E por fim, eu utilizo açúcar, sacarose mesmo, açúcar de mesa, como meu nutriente, minha fonte de carboidrato para levedura. E aí eu uso 10% de sacarose. Então vamos ver como é que a gente faz a preparação do meio, esterilização e dispõe eles nos tubos de Falco. Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar é uma balança de precisão, uma balança com a relativa precisão. Aqui eu uso uma com uma casa decimal, é mais do que suficiente para o que a gente está querendo. Bom, aí eu vou pesar o meu nutriente, Cervomyces, ele é que vai suprir de sais minerais, de nitrogênio, o meio para que a levedura possa se desenvolver e permanecer sem problema nenhum. A quantidade que vocês vão utilizar, estou fazendo para 50 ml, é muito pouco, mas muito pouco. Tá? Não dá para usar muita coisa, não dá nem para pesar. Para vocês terem ideia, esse pacote aí ele vale para 10.000 litros, tá? Então daí vocês veem
a magnitude. Então eu usei essa ponta de faquinha aí, e provavelmente isso é muito mais do que a gente precisa. Além dos nutrientes, eu vou precisar também de o agar, que é o meu agente espessante, ele que vai dar consistência ao meio. Eu uso esse agar alimentício, não é um agar muito bom, já comentei isso com vocês, eu preciso aumentar a quantidade dele, uso 5% para poder o meio solidificar. Esse agar, então, como eu estou fazendo 50 ml, eu vou utilizar 2,5 gramas de agar, o que dá essa proporção de 5%. Tá? Você pode usar gelatina sem sabor também, gelatina funciona, mas eu tive problemas com a gelatina, ela derrete na temperatura ambiente, não solidifica direito, então eu acabei abandonando a gelatina e fiquei só no agar. E por fim, a última coisa que a gente precisa no nosso meio é uma fonte de carboidratos, energia para a levedura poder se desenvolver. Essa fonte de carboidrato eu utilizo açúcar, sacarose mesmo, na proporção de 10%. 10%, como eu estou fazendo 50 ml, então eu vou utilizar 5 gramas de sacarose. E isso vai ser mais do que suficiente. Então o nosso meio é composto de nutrientes, cervomíceos, de uma fonte de carboidrato, sacarose, e um agente espessante que é o agar. Bom, aí o que a gente tem que fazer simplesmente é pegar uma quantidade de água, eu estou fazendo 50 ml, pesei meus componentes todos na proporção e vou misturar isso. Vou pegar essa água, vou colocar toda a minha parte, meus potes, toda a minha parte sólida dentro e vou agitar, 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 até eu ter certeza que dissolveu tudo. Tá? Nesse ponto não precisa aquecer, basta agitar, agitar até ter certeza que dissolveu o açúcar, os nutrientes e o agar. Inclusive o agar você tem que ter paciência para que a água possa inchar ele, para ele ficar todo incorporado na água, vamos dizer assim. Então agora você vai colocar o teu meio no tubo de Falcon. O tubo de Falcon tem 15 ml de volume. Então você vai colocar aí alguma coisa entre 4 e 5 ml. Não precisa ser muito rigoroso com isso aí não. Se passar um pouquinho, 7 ml tudo bem. Se ficar 4, 3,5 tudo bem. Se você passar muito, o que vai acontecer? O objetivo aí é você colocar o meio e o tubo depois ele vai ficar inclinado e quando solidificar vai formar uma rampinha. Se você colocar muito meio, 12 ml por exemplo, não vai ter espaço para o meio se inclinar. Então você vai ficar com a rampa curta e não vai ter área para você colocar a sua levedura. Então ela vai crescer pouco, vai ter pouca área para ela se expandir. Então o objetivo é você ter uma área boa, suficiente para que você tenha um bom crescimento da sua levedura. Com os tubos de Falcon cheios de meio cheios assim, né? 4, 5 ml. Eu peguei um pote de vidro, coloquei todos com a tampinha atarrachada, coloquei todos dentro desse pote. E esse pote, então, eu passei para uma panela de pressão. E essa panela de pressão vai ser o meu autoclave caseiro. Então eu coloco o pote dentro da panela de pressão e vou colocar um pouco de água. Eu coloquei meio litro d'água dentro da panela, tá? Não precisa encher a panela não, mas também não pode colocar pouco para não secar. Meio litro foi mais do que suficiente e foi tranquilo. Coloquei então meio litro d'água e aí eu tampei a panela e liguei o gás.
Com o gás ligado, você vai esperar dar pressão na panela e aí você vai contar 15 minutos. Quando completar 15 minutos com a panela chiando, aí você vai desligar o gás, aliviar a pressão da panela. Eu alivio aí com um garfo, deixo aliviar a pressão toda da panela, para daí eu abrir ela, retirar o frasco. Usei uma garrinha para poder retirar o frasco, porque vai estar quente para dedéu. E aí na mesma hora eu já pego os tubos de Falco e já coloco eles deitados para esfriar. Se você não fizer isso agora, esperar esfriar, eles endurecem e aí eles não vão formar aquela rampa, aquela ladeirinha com o meio, que é o que a gente quer. O slant é isso, é uma superfície inclinada com uma área grande onde eu consigo fazer a inoculação da minha levedura. E aí ela vai crescer ali em cima. Então daí dá para vocês verem como é que ficaram os slants, já esperando esfriar, e vai endurecer tranquilo. Do jeito que vocês viram aí, é a forma como eu faço meus slants. Eu uso tubo de Falcon 15 ml, uso um agar alimentício, numa proporção em torno de 5%. Uso açúcar de mesa, normal, sacarose, na proporção de 10%. E eu uso um nutriente, no caso aí é o Cervomices, que é o que eu não consigo pesar, uso uma pontinha de nada da faca. Isso tudo é esterilizado na panela de pressão e eu tiro logo e deixo eles esfriar para endurecer e formar o meu slant, a minha superfície, minha rampinha, onde eu vou inocular a levedura. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilha, divulga e deixa o seu comentário aí, que é importante para a gente. Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.